Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá sobre ti. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos mais uma vez nos colocar na tua presença. Queremos te louvar pelos benefícios que tu tens nos concedido, Senhor. O privilégio de estar aqui nesta noite, por os hinos que foram cantados, pela presença de cada servo teu, por aqueles que estão em casa, que alguns não estarão assistindo neste momento essa live ao vivo, mas estarão visualizando, Senhor, mais tarde. Que essa mensagem seja uma mensagem de despertamento para cada um dos teus servos, que o teu Espírito Santo trabalhe. Senhor, somos pessoas necessitadas da tua graça, da tua misericórdia, não somos nada. Eu prego pela tua misericórdia, os irmãos cantam pela tua misericórdia, nós te servimos por misericórdia e vamos chegar aos céus por misericórdia. Por isso que aqui estamos, ó Deus, e te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos irmãos. Desde já, muito obrigado, pastor Moisés Ventura, amigo de muitos anos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Sempre tem feito esse tipo de agradecimento, porque é um privilégio, sempre será um privilégio estar com os irmãos. Bom, irmãos, como sempre digo, e vou repetir novamente, já disse isso aqui, não sou aquele pregador de avivamento, ou seja, em outras palavras, de reteté, né? De gritar, de incentivar, mas vou falar de uma forma bem tranquila, porque estamos aqui para tentar entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Quem vai fazer você glorificar ao Senhor não sou eu, não é eu falando de uma forma alterada, mas quando você entender o que Deus está falando com você pela palavra, o próprio Espírito Santo vai fazer você glorificar ao Senhor sem esforço nenhum, porque somos servos do Senhor e procuramos servir a Deus da melhor forma possível. Amém? Queridos, o assunto de hoje é sobre avivamento, despertar. Desperta tu que dorme. O que é um avivamento? O avivamento é um ato de avivar, se tornar mais vivo, mais intenso, despertado. Uma pessoa avivada é uma pessoa despertada, uma pessoa dinâmica, uma pessoa viva. Não é aquela pessoa que tem preguiça de fazer qualquer coisa. Uma pessoa às vezes não tem aquela palavra que as pessoas dizem, um vivo morto. A pessoa está viva, mas está morta. Ela não tem disposição para nada. Não tem disposição para fazer alguma coisa, ela não tem disposição, já no mundo espiritual, ela não tem disposição para orar, ela não tem disposição para vir à igreja, ela não tem disposição para ler a Bíblia, tem disposição para fazer a vontade da carne, né? Os desejos que ela tem é fazer aquilo que é oposto a vontade de Deus. A nossa própria vontade, a nossa carnalidade, ela pede outra coisa, menos buscar a Deus. Ela pede para você ficar em casa, ela pede para você ficar nas redes sociais de uma forma intensa e, às vezes, com uma extensão tão grande de horas que você perde a noção do tempo. Você prefere ver mensagem postada por outras pessoas do que parar para ler a Bíblia. Eu fiz um propósito diante de Deus alguns tempos atrás, eu me propus no coração de ler a Bíblia em 30 dias. Alguns me chamaram de louco. Eu me desafiei a mim mesmo. Eu calculei mais ou menos a Bíblia de quantos capítulos tinha e fiz uma divisão. Eu deveria ler 40 capítulos por dia. Tinha dia que eu estava com mais disposição. Eu lia 50, 55, 60. Tinha dia, irmãos, que só dava vontade de ler 2, 3, porque a minha carne pedia para eu largar de mão a palavra e fazer outras coisas, mas o meu propósito foi fincado. Até minha esposa disse assim, não faça mais isso, porque é cansativo, irmão, é cansativo. Eu cheguei ao meu propósito, não li em 30 dias, li em 28 dias, ela todinha, mas um propósito que eu lancei no meu coração, eu desafiei a minha própria vontade. Isso se chama o quê? Avivamento. Porque nós somos avivados pela palavra de Deus, é estar despertado para as coisas do Senhor. Do que adiantar uma igreja cheia e crentes barulhentos se eles não experimentaram o verdadeiro avivamento, que é a transformação pela palavra de Deus. Porque as pessoas podem ser ocas por dentro, vazias,
de momentos e ouvir uma boa palavra de incentivo a eles a glorificar, ele se sente impulsionado pelo Espírito, entre aspas, e quando sai da igreja, esfriou, morreu, acabou, ele já não lembra mais. O verdadeiro avivamento é que quando você participa de um culto, você sai do culto alimentado pela palavra e você, durante a semana todinha, você comenta sobre o assunto. Nossa, gente, nós tivemos um culto domingo abençoado, mas que palavra simples e objetiva, que profundo foi no meu coração. Você passa segunda, você passa terça, você volta quarta-feira na igreja, aquela palavra zunindo nos seus ouvidos, porque ela te despertou. Não foi uma palavra como você estava acostumado a ouvir, como os pentecostais pregam, mas uma palavra que foi diretamente às suas necessidades. Uma coisa que nós temos que ter em mente, irmãos, nós temos necessidade de ouvir a palavra. Não alimentar o nosso emocionalismo, mas alimentar o nosso coração para melhorar como cristão. E isso se chama avivamento. Só estou dando essa introdução para os irmãos depois nos acompanhar dentro da palavra. Então o avivamento é muito mais do que você possa imaginar. Não é um aglomerado de pessoas gritando, pulando. Não estou pregando contra, preste atenção, não estou pregando contra. Faça aquilo que achar melhor. Se você tem essa disponibilidade e gosta de fazer isso, esteja à vontade, deixe o Espírito de Deus mover. Se você tem vontade de pular, pula. Se você tem vontade de gritar, você grita. Se tem vontade de glorificar, você glorifica. Se você tem vontade de ficar quietinho, só orando em espírito, quietinho, ninguém pode te condenar e dizer que você é frio. Cada um recebe o avivamento de Deus como acha necessário. Eu já sou mais tranquilo, e conheço pastores que são mais espoleta, eu posso dizer assim, que gosta de falar alto, gritar, pular, sapatear, correr no meio da igreja. Eu não tenho esse jeito de fazer essas coisas, eu me sinto acanhado, mas sinto a palavra no meu coração. O avivamento pode chegar para mim de uma forma diferente, pode chegar de uma forma diferente para você. Você tem que receber a palavra de Deus no seu coração e se sentir despertado. Por isso que eu disse, o avivamento significa ato avivar, se tornar uma pessoa mais viva. Sabe aquela pessoa que tem disponibilidade, força de vontade de realizar a obra de Deus? E não importa a circunstância que ela enfrente, ela está com vontade de servir a Deus, tem vontade de evangelizar, tem vontade de estar nos cultos, porque ele vem ao culto não com o objetivo de ouvir fulano, beltrano. Uma das coisas que não é avivamento é quando você fala assim, olha, o cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal vai estar na igreja, e a igreja enche e se passa aquela festividade. É bonito, eu gosto, é muito gostoso, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando você vai na igreja, mesmo que tenha uma só pessoa. Você veio, você ouviu, você sentiu Deus, voltou para a igreja maravilhado. Não interessa se tem pregador de renome, uma coisa tão feia, né? Pregador de renome, homens que diz, que faz, que pinta e borda. Não, irmãos, o que um pregador de renome faz com a palavra, você que está sentado aí embaixo pode fazer muito bem. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está na sua vida. Da mesma forma que Deus pode me usar para orar, para curar, para pregar com autoridade, com conhecimento, Deus pode fazer com você, porque isto aqui pertence a quem? Pertence a Deus, você pertence ao Senhor. Da mesma forma que eu posso pregar de uma forma avivada, você também pode fazer isso. Então se torna vivo, uma pessoa dinâmica na casa de Deus. Bom, queridos, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1. Porque para se tornar vivo, você precisa estar debaixo do Espírito Santo. Jesus, quando estava no mundo, ele evangelizava, ele pregava e milagres aconteciam. Eu considero isso um grande avivamento. Por quê? Porque quando Jesus estava no mundo, os fariseus, saduceus, homens religiosos daquela época, estavam muito preocupados da forma que Jesus evangelizava. Por quê? Porque eles estavam perdendo espaço. Jesus fazia milagres no sábado e incomodava eles porque o objetivo deles não era fazer o bem, era guardar a lei. Mas aonde Jesus estava tinha multidões, aonde Jesus estava milagres acontecia, aonde Jesus estava coisas extraordinárias acontecia. Isso se chama estar avivado.
O crente avivado faz as mesmas coisas. Aonde ele está, existe milagre, existe evangelização, existe coisas extraordinárias acontecendo. E os discípulos dessa época começaram a aprender. Mas vamos ler o capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. Eu vou ler, diz assim: certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhe falei. Versículo do número 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que quer dizer? A promessa de Deus, de Jesus à igreja. Vocês serão revestidos do Espírito Santo. Até agora, nesse momento, vocês aprenderam como deve fazer a minha obra. Mas fiquem em Jerusalém. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está onde? Dentro de 4 paredes? Não. O Espírito Santo está no seu coração. Quando você sair daqui e for embora para casa, o Espírito Santo continuará com você. Você só não se tornará uma pessoa cheia desse Espírito se você não quiser. O Senhor não obriga ninguém a ser cheio da sua graça. O Senhor não obriga ninguém a buscar a Ele. Fazemos tudo porque nós somos gratos ao Senhor, por livre e espontânea vontade. Os discípulos receberam uma ordem do Senhor: vão e fiquem em Jerusalém. Mas ficou a critério deles. O Senhor disse: vocês são obrigados a irem. Vocês são obrigados a ficarem lá, porque eu estou mandando. Não, voltem para Jerusalém, fiquem lá. Eles poderiam muito bem ter desistido, não ir para Jerusalém. Até porque nesse texto, se você ler ele todinho, Jesus começou a subir para os céus. E apareceu 2 anjos dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que foi para o céu, ele voltará. Eles poderiam ter desistido. Quando Jesus morreu, os discípulos não voltaram para a pesca? Não abandonaram tudo? O Senhor Deus, Ele não obriga ninguém a fazer nada. Os irmãos hoje estão aqui porque querem estar aqui. Eu estou aqui porque quero estar aqui. Não foi porque pastor Moisés me convidou para trazer uma palavra. Não cobrei nada, nunca cobrei e jamais cobraria para trazer uma palavra. Só o fato de ter essa oportunidade de tentar abençoar a vida dos irmãos pela palavra já é um grande pagamento para mim. Mas eu estou aqui voluntariamente com prazer em ensinar a palavra do Senhor. Então os discípulos foram para Jerusalém, não obrigado, mas por necessidade. Eles precisavam estar ali. Uma promessa de Deus estava para vir sobre a vida deles. E essa promessa chegou, alcançou a igreja. Olha o versículo do número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, até os confins da terra. Poder para evangelizar. Começou o grande avivamento na igreja primitiva. Poder para fazer. Quando se fala em poder, o que nós temos em mente, irmãos? Nós temos poder em mente, um aglomerado de pessoas falando línguas estranhas, todo mundo profetizando, todo mundo pulando, todo mundo gritando. Nossa, hoje foi poder na igreja. Nem sempre é isso, nem sempre funciona assim. O poder é quando você vê o crente cheio da graça de Deus e com vontade de ganhar almas para o reino de Deus, e arrancar das mãos de Satanás e trazê-lo para a igreja. Isso se chama poder de Deus na vida dele, avivamento. Por isso que o Senhor disse mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão testemunhas em Jerusalém por todo quanto foram os lugares que passarem. Isso é a promessa de Deus descendo sobre a vida da igreja, uma promessa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos mais adiante, queridos irmãos. Já no versículo 12 a 14, nós vamos ver os discípulos voltaram para Jerusalém e permaneceram em oração. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficam perto da cidade, a cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram os aposentos onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Ozelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles reuniram sempre em oração,
frisa bem esta palavra, reuniram em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos que ali estavam. Preste bem atenção. Receberam uma ordem, foram para Jerusalém, ficaram reunidos em oração. Qual é a chave do avivamento? Oração. Eles só receberam a graça do Espírito Santo sobre a vida deles quando se reuniram em oração. Oração é a base principal do avivamento. Sem oração não tem avivamento. Muitas pessoas não gostam de orar, irmãos. Muitas pessoas não querem ficar de joelhos. Não querem sacrificar a sua própria vontade, o seu próprio eu, e dobrar seus joelhos. Mas pastor, tem hora que eu não consigo orar e eu não tenho palavra. Não é só você não, irmãos. Eu também, às vezes eu estou de joelho e eu não tenho palavra. Mas eu fico ali, pedindo misericórdia por mim, pedindo graça, dizendo para Deus o quanto eu preciso dele. Isso é fazer do momento de oração de uma intimidade. Como que você pode conhecer a vontade de Deus e ser avivado se você não ora, se você não busca? Tem gente que gosta de orar no monte. Se você gosta, vá para o monte. Tem gente que gosta de orar de madrugada. Se você gosta, vai orar de madrugada. Tem gente que gosta de orar na igreja. Então, se você gosta de orar na igreja, vem para a igreja. E isso aconselho a todos os irmãos, tanto aqueles que estão em casa quanto estão aqui. Pastor marcou a oração, venha para a igreja orar. Venha sim. É ter o compromisso em orar. Como que você pode descobrir a vontade de Deus sobre a sua vida se você não gosta de conversar com o Papai do céu? Não tem como você descobrir. Como que você, dentro de um relacionamento conjugal, vai descobrir que o seu cônjuge quer se você não tem diálogo com ele? Se você não conversa com ele? A mesma coisa é com Deus. Como que você vai ser cheio da graça? Como que Deus vai abrir as portas do céu? Como que Deus vai te dar dons espirituais, vai te usar, se você não tem essa intimidade com ele? Oração é intimidade com o Senhor. Oração não é pregação para Cristo, tá, irmãos? É diferente. Tem gente que ora pregando, né? E cita um monte de texto para Jesus. E eu fico pensando, às vezes, daqui a pouco Jesus vai dizer, eu vou aceitar como Salvador, eu morri por mim mesmo, eu por mim mesmo vou aceitar, porque pregam na oração. Oração é diálogo, é derramamento da sua alma, é confessar os seus pecados, é pedir misericórdia, dizer como você precisa do Senhor. Não é gritando, nem esperneando. Pode orar alto, isso faz parte, é costume da igreja. Não estou dizendo que você não venha fazer isso, só estou dizendo que você não tem que pregar para Deus. Você tem que orar e buscar ao Senhor e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para você descobrir o grande avivamento para o seu coração. Amém? Então, a base principal, queridos irmãos, é o quê? A oração. Sem oração, não existe vitória. Eu sempre gostei de oração. Quando era muito novinho, eu me converti aos 14 anos de idade. Quando eu estava com 16 anos, eu vim para a Assembleia de Deus e nunca mais saí. Mas eu sempre frequentava os cultos de oração que as irmãs estavam, porque era uma bênção. Eu era o único jovem de 16 anos, pastor Moisés, que ficava no meio das irmãs na oração. Porque era muito bom, muito bom. Às vezes entrava quietinho e dobrava o meu joelho lá no último banco lá, mas a graça de Deus era tão grande. Os irmãos, prestem bem atenção, quem mais ora na igreja? São as irmãs. Tem irmãos que gostam de orar, né? Tem aqueles que, quando o pastor fala, irmãos, a oração é 19 horas, ele chega às 19h29, né? Só para dizer que ele estava orando, etc. Mas tudo bem, né? Mas ele vai orar um minutinho. E eu sempre gostei da oração, porque a oração é que me sustenta na presença de Deus. Quando você para de orar, você se sente fracassado. A sua vida espiritual não progride. Para mim que prego, irmão, se eu não orar, eu não consigo ter palavras. Eu leio Bíblia, eu amo a ler a palavra de Deus. Essa Bíblia aqui, ela me acompanha todos os dias. Ela só não vai para a cama comigo porque não dá. Porque ela vai para o serviço comigo, dentro da minha mochila, eu tiro ela, eu ando no pátio da empresa com a Bíblia debaixo da mão, eu vou para a portaria com a Bíblia debaixo da mão, eu dirijo com a Bíblia do meu lado, porque eu amo a palavra de Deus. Não é para mostrar que eu sou cristão, não, porque qualquer um pode andar com Bíblia na mão. Mas eu tenho meu momento de oração quando eu estou a só e peço, Senhor, eu preciso da tua graça. Para estar aqui hoje falando para os irmãos, foi um momento de oração de intimidade com o Senhor.
Então, para você ser avivado, você precisa orar. Mas, pastor, quanto tempo eu tenho que estar de joelhos orando ao Senhor? Não sei, você que sabe. A Bíblia não estipula o tempo que você tem que ficar de joelho. A sua necessidade vai dizer o quanto tempo você tem que ficar. Se você orar 2 minutos, será que sinal que você não tem tanta necessidade de ter uma intimidade com o Senhor. Né? Como falei no nosso relacionamento conjugal, você, quando sai de casa para trabalhar, você sente necessidade de voltar para estar ao lado daquela pessoa que te faz bem. A mesma coisa é com Deus. Você ora, mas você tem necessidade de orar mais porque Ele te faz bem, Ele te orienta. É através do Espírito Santo que Ele te orienta através da oração. Então não deixe de orar, irmão. Sempre ore, porque é a base principal do avivamento, é a oração. Todos podem orar? Sim. Tiago capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, diz assim: Elias era humano, como nós. Ele orou fervorosamente, frisa bem esta palavra, fervorosamente, sobre a terra durante 3 anos e meio. Versículo 18. Orou outra vez e o céu enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Qualquer um pode fazer este milagre. Qualquer um pode orar. Não é só nós que estamos aqui no púlpito credenciado, que temos o título de pastor, presbítero, diácono, evangelista, que estamos com a autoridade. A autoridade foi dada à igreja, foi dada a você. Se você é de oração, Deus faz milagre. Me recordo uma vez, irmãos, quando eu era bem novinho, o grupo da mocidade tinha um grupo de oração. E nós orávamos sempre na casa dos irmãos. De noite, acabava o culto, nós íamos para a casa de um jovem e tirávamos um período de oração. E uma certa vez, uma irmã do círculo de oração nos chamou para orar na casa dela. E nós fomos, eu era bem novo. E começamos a orar, cantamos um hino, a irmã muito usada nas mãos de Deus, em profecia, em revelação, uma coisa gloriosa, muito, muito gostoso. Aquele momento de oração. E a irmã convidou uma irmã para estar. Né? Na época, quando eu era mais novinho, eu era mais magrinho e mais fracote, pesava 56 quilos. E essa irmã que foi, não era nem crente na época, ela era uma senhora mais avantajosa, maior, bem robusta, e nós começamos a orar. E, de repente, o espírito maligno se apossou daquela mulher. Irmãos, eu estava tão cheio da graça, eu era novinho. Eu fui batizado com o Espírito Santo dia 1º de janeiro de 1981. A graça de Deus na minha vida naquela época era tão grande, que eu acho que se eu dava vontade de pegar o capeta pelo pescoço e massacrá-lo. E começamos a orar e o espírito diabólico se apoderou daquela senhora. E os irmãos orando. Deus tomou posse do meu coração de uma tal forma, pastor Moisés, que eu levantei, quando eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela, foi como se fosse um estrondo, eu não sei explicar. Aquela mulher desabou no chão. Aquela baita daquela irmã, aquela senhora, nós oramos, não precisou de muito grito, não precisou de muito reteté, não precisou de nada. Só falei, saia em nome de Jesus, e nem coloquei as mãos, eu botei as mãos longe e repreendi aquele espírito perturbador. E ela caiu por terra, e o milagre aconteceu. E ela se converteu ao Evangelho. Isso que é fruto da oração. Eu posso orar pelo endemoniado? Sim. Deus há de me dar autoridade, mas eu preciso de oração. Você que está sentado aí, você pode fazer a mesma coisa. Você tem autoridade de Deus. O Senhor está sobre a sua vida. Essa promessa que o Senhor disse para os discípulos, vá para Jerusalém, que eu vou dar poder para vocês, quando o Espírito Santo disser, e vocês serão as minhas testemunhas, isso não ficou na igreja primitiva. Isso é para toda a igreja, para todos nós. Todos nós temos essa autoridade. Acabou aquilo de dizer que só os pastores podem orar e repreender. Irmão, você tem autoridade. Você quer avivamento para ter autoridade? Você pode orar. Elias orou 3 anos e meio, não choveu. Orou novamente e voltou a chover, a terra começou a produzir fruto. Você pode orar pelo enfermo, Deus pode curar. É claro que a Bíblia diz, chama os presbíteros da igreja, ungindo no nome do Senhor, o Senhor curará o doente. Mas se não tiver presbítero na hora, vai esperar o presbítero chegar para orar? Você tem autoridade de Deus. Aprenda isso, queridos irmãos. Você tem autoridade de Deus na sua vida. Isso se chama avivamento. Todos nós podemos orar. A oração é para todos, sem negligência nenhuma.
O que Paulo disse? Que Elias era um humano como nós e ele orou fervorosamente. O que é esta palavra fervorosamente? O que é fervorosamente, irmão? Fervorosamente é uma pessoa que é animada, zelosa, cheia de paixão, cheia de energia, cheia de entusiasmo, dedicada, empenhada, cheia de esperança. Quando Elias orou para parar de chover, ele tinha todas essas características. Era um homem animado, um homem zeloso pelas coisas de Deus, um homem cheio de paixão pela palavra de Deus, cheio de energia, cheio de entusiasmo, um homem dedicado a buscar o Senhor em oração. Era empenhado, um homem que tinha esperança de que Deus poderia fazer milagre. Mas o povo não está muito querendo orar, não, irmãos. Já viu a dificuldade que tem de chamar os crentes para a oração? Já viu a dificuldade que as irmãs do ciclo de oração têm? Quando chega de manhã cedo na oração, é meia dúzia de irmãs, é 10 irmãs, e às vezes em alguns lugares só 2 e 3 irmãs só. O povo não quer. Ah, irmão, você não veio à oração por quê? Ah, aí inventa uma história grande, sem pernas, sem cabeça. Igreja do Senhor, nós precisamos de oração. Nós precisamos orar para que o milagre de Deus aconteça sobre a sua igreja. Quer milagre na sua vida? Comece a orar. Eu preciso, Deus, um grande milagre. Pastor, ore por mim. Para de pedir oração ao pastor. Vai você orar. Tem gente que gosta só de pedir. Moisés, ora por mim. Pastor Roberto, ore por mim. Pelo amor de Deus, você não sabe orar? Vai você orar. Vai buscar a Deus. Para de tomar carona na oração das pessoas. Aprenda a ser autônomo na presença de Deus. Não, pastor, mas nós temos que pedir oração uns pelos outros. Tudo bem, nós temos que pedir oração, é bíblico. Vamos pedir oração uns pelos outros. Mas aprenda a caminhar sozinho com os seus pés na oração. Nem sempre o pastor vai estar por perto para orar por você. Aprenda a ter o seu momento de intimidade com o Senhor. Larga de lado a rede social. Não estou dizendo que você não venha ter rede social, absolutamente. Mas largue de lado, porque isso tem sido impedimento para muitas pessoas ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. É uma bênção a rede social? Sim, a hora como nós estamos aqui, estamos ao vivo. Não sei quantos irmãos estão assistindo, mas se não vão assistir agora, outros irão assistir, serão abençoados. Mas tem pessoas que perdem tanto tempo em Facebook, pastor Moisés, que perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo. Tem irmãs que perdem a noção, que deixa queimar a comida porque não aguenta, porque querem ver as fofoquinhas que tem na rede social. Depois quer ver o milagre na sua vida. Pelo amor de Deus, igreja do Senhor, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não permita que rede social ou qualquer outra coisa impeça de você ter essa intimidade com o Senhor. Isso é um conselho que eu estou lhe dando pela palavra. Eu preciso de Deus, eu necessito, eu careço todos os dias. Nada pode me impedir. O que me impede de servir e buscar a Deus em oração? Eu tenho que tirar. O que te impede? Só você sabe o que te impede de buscar a Deus. Existem inúmeras coisas que nos impedem a buscar ao Senhor. Muitas coisas. Então busque ao Senhor. Porque o Senhor quer fazer grandes milagres na sua vida. Seja um crente fervoroso. Eu vou até repetir novamente o que é fervoroso. Fervoroso é ser animado. Se você é um crente animado na igreja, você é avivado. Pode ter certeza disso. Se você tem zelo pela obra de Deus e se preocupa com a evangelização, se preocupa em ajudar o homem de Deus no desenvolver do trabalho do Senhor, você é fervoroso e avivado. Se você tem paixão pelas coisas de Deus, o que é paixão? É que se você não vive sem aquilo. Você gosta, eu tenho paixão pela palavra, eu não vivo sem a palavra. Paixão, vocês têm esse desejo pelo engrandecimento da obra de Deus. Você é uma pessoa apaixonada e avivada. Isso é ser fervoroso. Você tem energia. O que é ter energia? Ter energia é disposição para fazer algo em prol do reino de Deus. Porque às vezes nos falta energia. Pastor Moisés disse que eu acordo 4h30, acordo 3h50 da manhã. Todos os dias. E só vou dormir 10, 11 horas da noite. Mas eu acordo com disposição para trabalhar. Porque eu louvo a Deus porque tenho um trabalho.
Eu louvo a Deus quando chega um final do mês, eu tenho dinheiro para ir ao mercado e fazer uma compra e colocar na minha geladeira. Eu tenho que ter energia para isso. Eu tenho que estar vivo para isso. Eu tenho que ter disposição. E faço com prazer. Sabe que durante esse dia todinho eu chego em casa cansado, doido para deitar e descansar. Mas eu tenho disposição porque amo o meu trabalho e sei que do meu trabalho eu trago sustento para a minha casa. Eu sei que é difícil para os irmãos que trabalham, sei que é difícil para as irmãs que trabalham e tem que fazer os deveres da casa também, às vezes. O marido às vezes não ajuda, dificulta mais ainda. Dizem que existe um lema aí, se não é para ajudar, que vamos atrapalhar então um pouquinho, né? Mas não é assim que funciona. Para as irmãs é muito mais cansativo. Eu sei que quer fazer serviço de casa. Eu sei o que é trabalhar fora, mas precisa de energia. Na obra de Deus é assim, irmão. Se você olhar para o seu cansaço físico, como que você vai obter de Deus o avivamento para a sua vida? Como que você vai ver um milagre de Deus sobre o seu coração? Tem que ter disposição. Isso é buscar a Deus de uma forma fervorosa. Amém? Cheio de entusiasmo. O que é uma pessoa entusiasmada? Uma pessoa que não mede esforço para nada. Para ela, tudo está bom, vamos que vamos lá, vamos fazer a obra de Deus. Aonde que é, pastor? Vamos subir o morro, vamos subir o morro. Não, mas temos que levar a caixa de som. Ele vai botar a caixa de som e vai subir o morro, porque ele está entusiasmado, cheio da graça de Deus, ele é fervoroso, porque ele quer ver a obra de Deus progredir. Isso se chama entusiasmo, isso se chama avivamento. Quando você, irmão, vamos subir o morro para fazer um culto lá em cima. Ah, não vou não. Vou subir esse morro de jeito nenhum. Mas, irmão, lá depois vai ter bolo. Eu falo assim, agora eu vou porque vai ter bolo, vai ter churrasco. Enfim, isso não é fervoroso na carne, né? Não no espírito. O verdadeiro crente fervoroso e entusiasmado, irmãos, ele vem para os cultos sem interesse de nada no final. Se você puder entender esse mistério, ele não tem interesse com alguma coisa no final, não. Pelo contrário, ele vem para o culto, quando terminar, ele pega a sua Bíblia, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estou indo para casa. Muitas vezes, queridos irmãos, a igreja fica lotada, porque quando descobre que tem bolo no final, só a graça de Deus, a igreja fica cheia, fica florida, meu Deus. Mas o crente entusiasmado, ele não vai atrás da comida para satisfazer a sua carne, ele vai atrás da graça e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Ele é um homem dedicado, uma mulher dedicada, é empenhada, é cheio de esperança. Isso é ser fervoroso, isso se chama avivamento. Totalmente oposto do que você já aprendeu por aí. Amém? Amém, irmãos. Amém. Então vamos mais adiante, irmãos. Jesus tem poder, mas esse poder vem de quem? Vem do Senhor. Nós oramos com poder. João 14, versículo 13 e 14 do Evangelho de João. Quando você ora, da onde vem esse poder da sua oração? Da tua santidade? Porque você é bonzinho? Porque você fez boas obras? Porque você tem... Esse ano, foi o ano passado, eu fiz 40 anos que eu estou na igreja. Será que a minha oração tem poder porque eu estou tanto tempo na igreja? Será que a minha oração é fervorosa porque eu tenho 33 anos de ministério pastoral? Não, irmãos. A minha oração se torna fervorosa quando eu me entrego nas mãos do Senhor e transfiro para Ele toda a honra e toda a glória. Olha o que a Bíblia diz em João 14, versículo 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Você ora ao Senhor, o poder vem sobre a sua vida, você pede no nome do Senhor, porque você não tem nada, nunca terá nada se o Senhor não lhe conceder. Jesus disse uma certa vez, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem orar. Sem mim vocês não podem orar pelo enfermo, vocês não podem orar pelo endemoniado, sem mim as suas orações não terão eficácia. Então Jesus está dizendo, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai, Deus, seja glorificado. Versículo 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
Mas para que isso aconteça, meu querido irmão, você precisa ter intimidade com o Senhor na oração, para que o avivamento do Senhor aconteça sobre a sua vida. Aleluia! Sem oração não adianta. Ao decorrer dessas quarta-feiras, os irmãos vão ver coisas tremendas de o que é o verdadeiro avivamento. E aqui estamos iniciando o caminho. É oração, oração, oração. E mais oração, multiplicado por oração, vai dar oração, dividido por oração, e só vai dar oração. Porque crente que não ora não experimenta o avivamento de Deus, o milagre de Deus sobre a sua vida. Quer ser usado nas mãos de Deus? Vai orar, irmão, vai orar. Quer pregar? Quer ter conhecimento da palavra? Leia muito a Bíblia, leia muito. Leia, mas leia mesmo. Não diz, não entendi nada, leia de novo. Eu quero pregar sobre esse texto, eu não estou entendendo. Leia 10, 15, 20, 30 vezes até você entender. Mas debaixo de oração, para que o Senhor possa esclarecer as Escrituras Sagradas para você. Amém? Você sabe que não foi fácil. Às vezes eu leio a Bíblia, eu não entendo, mas eu leio e releio. Quando comecei no Ministério da Palavra, a minha primeira vez que eu comecei a pregar na igreja, eu tinha 15 anos de idade. Mas que dificuldade, irmãos, porque eu não era de oração. Comecei a me dedicar quando vi a necessidade de orar, quando Deus começou a fazer a obra, e o Espírito Santo começou a trabalhar. Então, ore. Bom, a oração, além de nos dar poder, ela pode também nos curar. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo poderá ter muito o seu efeito. Milagre de Deus para a cura, para o avivamento é a oração. A oração, ela produz o que, irmãos, na igreja? Milagre. Por que nós não temos visto milagre? Porque não temos orado. Não sei se os irmãos se lembram que a última vez que eu estive aqui, eu pedi oração por um rapaz, se lembra? Pedi oração por um rapaz que estava internado, estava incubado por causa da Covid-19. No outro dia eu fiquei sabendo que ele tinha sido liberado naquela noite, depois do culto. Graças a Deus. A oração, ela produz milagre. Eu louvei a Deus por isso. Pelos meus feitos, absolutamente, eu pedi oração. Os irmãos oraram comigo. E essa oração em unânime, Deus produziu, mandou o anjo lá, moveu as águas e arrancou o rapaz daquele leito e levou para casa. Se você não orar, você não vai ver milagre. Quer ver a sua igreja abençoada? Una-se em oração na casa de Deus. A oração faz milagre. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus respondeu, eu lhe asseguro que, se você tiver fé, e não duvidar, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Os irmãos sabem a história da figueira, né? Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Versículo 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Tem segredo isso, irmãos? Tem segredo. Eu sempre digo, o Evangelho do Senhor é uma coisa mais simples que você possa imaginar. Se quer receber resposta da sua oração, creia. Agora, você não pode dizer para Deus, eu quero hoje, agora. Não faça isso para Deus, porque Deus não está ao seu dispor. Ele vai fazer o seu milagre na hora que ele achar que tem que ser feito. Às vezes o milagre vem de imediato, como esse caso que eu estou contando, veio de imediato. Deus fez um milagre e arrancou o rapaz do leito e levou para casa. Tem certas horas que Deus não responde. Sabe para quê? Para te ensinar que você tem que orar mais um pouco, que você tem que se quebrantar mais um pouco, que você tem que buscar mais um pouco, você tem que se humilhar diante de Deus. Mas sempre acreditando, vai chegar uma hora que Deus vai me responder. Vai chegar uma hora que as portas vão se abrir. Isso se chama avivamento. Oração acreditando. Nunca espere de imediato a resposta da sua oração. Mateus 7,7 diz, peçam, e lhes será dado. Busque, encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Olhe bem, irmão. Jesus diz, peçam e lhes será dado. Peça. Mas o Senhor já sabe, mas Ele quer que você peça.
Ele quer ouvir da tua boca o que queres que eu te faça. Não foi assim que o Senhor disse? Jesus não sabia que o cego queria enxergar? Por que ele fez a pergunta? O que queres que eu te faça? Humanamente falando, é uma pergunta sem nexo, sem fundamento. O que queres que eu te faça? É óbvio que o Senhor queria, que ele sabia que o homem precisava enxergar. Mas ele queria ouvir: Senhor, eu quero ver. Peça, põe diante de Deus. A oração que Deus não responde é aquilo: Senhor, eu quero um carro zerado do ano. Irmão, esquece isso. Estamos nos preparando a ir para o céu. É óbvio que todos querem um carro. Se você pode ter, quem não pode, por que não ter? Mas peça aquilo que for útil para a edificação da tua casa. Precisa de um milagre? Peça. Precisa de uma porta aberta? Peça. Precisa que Deus salve alguém na sua família? Peça. Precisa de uma restauração conjugal? Peça ao Senhor. E o Senhor vai atender. Olha o que a Bíblia diz: peça-lhe será dado. Busque. O que é buscar? Buscar é insistir. Você está pedindo e está buscando. Não é só pedir e deixar de lado. Você tem que buscar. E uma das coisas mais interessantes que eu faço, irmãos, quando eu estou desempregado, são poucas as vezes que fiquei desempregado, eu sou uma pessoa muito insistente. Muito insistente. Eu, quando vou em busca de emprego, a pessoa acaba me dando emprego porque eu sou insistente. Vamos dar emprego para esse camarada, que ele já está perturbando até demais. E acaba me cedendo. Né? Às vezes a minha esposa assim, fica: para de pedir, ele já sabe o que você está querendo, você já não entregou o currículo? Então peço: não, eu quero, eu passo mensagem, eu ligo, eu vou, porque eu pedi, mas eu vou buscar, eu quero mostrar para ele que eu preciso e estou necessitado. A vida espiritual é a mesma coisa. Qual o milagre que você quer na sua vida? Você tem que buscar, irmão, busque e você encontrarão, diz o texto. Bata na porta. Ele não vai se abrir. Existe uma parábola de uma pessoa que bateu na porta. Não, eu não vou atender, não. Os meus filhos já estão dormindo. As portas estão fechadas. Mas a pessoa insistiu. Não, eu vou atender porque está insistindo muito. É assim que funciona. Quer avivamento na sua vida? Bata, busque. Você vai encontrar um grande milagre na sua vida. Tenha certeza disso. Olha só. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Se a porta não é aberta de imediato, pare, pense e acalme-se. Uma das melhores virtudes de um crente que busca o avivamento é a paciência. Tenha paciência, porque na hora certa Deus vai conceder um grande milagre na sua vida. Amém? Queridos irmãos, a hora se findou. Que Deus te abençoe. Quarta-feira eu vou entrar no capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, quarta-feira que vem, e nós estaremos falando sobre os 4 pilares de um grande avivamento na igreja. 4 pilares. Esses 4 pilares aí, vou levar esses 40 minutos. É um tempo suficiente para não deixar os irmãos cansados. Amém? Deu para os irmãos nos acompanhar de uma forma simples e bem objetiva? Amém. É assim que Deus trabalha, tá, irmãos? Quer avivamento? É assim que Deus vai fazer. Você tem que tomar um propósito no seu coração. Senhor, eu quero ser abençoado. Você ouve, analisa, ponha no seu coração e ponha em prática aquilo que você está aprendendo pela palavra. Né? E a palavra está nos ensinando. E o que a palavra hoje nos ensinou foi o quê? Oração. Você vai chegar em casa hoje, antes de dormir, esquece o celular, esquece a televisão, você vai orar ao Senhor, vai buscar de joelho, deitado, sentado, de cabeça para baixo, do lado dos avessos. Eu quero que você ore. Né? Ah, mas de joelho é melhor. Ore de joelho. Ah, eu vou ficar deitado. Ore, cuidado para não dormir. Né? Cuidado para não dormir. O importante é orar, não é verdade, pastor? Mas o importante é orar. Se você tá, às vezes as pessoas oram caminhando na rua, ora tomando banho. É importante a oração. A oração tem que estar constantemente na sua vida. Orou, milagre acontece. Milagre acontece sim, mas dentro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Se você pode ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, orar pelos irmãos que estão em casa
e pela bênção que o Senhor tem nos concedido. Então, quarta-feira que vem, nós estaremos aqui, para a graça de Deus, no capítulo 2, versículo 42 ao 47, sobre 4 pilares de um grande avivamento na igreja. Hoje nós vimos a necessidade de um avivamento, que é a oração. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, quero te adorar pela beleza de tua santidade. Obrigado por ter falado ao coração da tua igreja, pela tua palavra. E o que tu tem nos dado hoje como despertamento é a oração. Nós precisamos orar, precisamos clamar. Senhor, não interessa como nós vamos orar, o importante é que estaremos em comunhão contigo, expressando toda a nossa necessidade. Somos pessoas falhas, nós temos pecados, nós cometemos erros, às vezes ficamos irados, Senhor, às vezes ficamos com preguiça, não queremos, Senhor, fazer nada, não queremos me dedicar à tua palavra, à oração. Não leve em consideração, meu Deus, nós somos servos teu, queremos da melhor forma possível ser aquele servo que dedica aquele momento de comunhão com o Senhor. Senhor, abençoa o teu povo que aqui está, abençoa o teu povo que está em casa, meu Senhor, dê a tua bênção sobre a sua vida, que haja um despertamento, um grande avivamento nos vossos corações. Por isso, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.